E aí, meninas e meninos, mais uma live. Aqui é Fábio Salles, personal, e hoje eu vou mostrar para vocês forma e vou falar sobre uma forma rápida e inteligente de queimar gordura, né? Não tem como a gente falar de queima de gordura sem falar de metabolismo. É até chato porque a gente fica sempre amassando em cima disso sobre metabolismo, né? Mas para poder explicar para vocês, falar um pouquinho sobre essa forma rápida, né, e inteligente até de queimar gordura, a gente tem que falar um pouquinho de metabolismo, até tudo está linkado com metabolismo, né? Até porque metabolismo é o quê? Justamente a gente fala, vamos começar sobre metabolismo de repouso. O metabolismo é a energia que a gente gasta para poder se manter vivo, piscar o olho, fazer, né, sinapse cerebral, abrir o olho, piscar o olho, respirar, coração bater. Então esse é o nosso metabolismo de repouso, né? E esse metabolismo de repouso, que é o nosso metabolismo basal, ele representa aí de 60 a 70% da nossa energia gasta durante o dia, da nossa caloria gasta durante o dia, né? E o restante dessas outras calorias que a gente gasta durante o nosso dia vem das nossas atividades diárias, atividades que a gente utiliza não programadas, que são atividades que a gente faz como caminhar, como subir uma escada, são atividades corriqueiras do nosso dia a dia. E também o que a gente gasta também em atividades programadas, como o exercício físico também. Então, dentro disso a gente tem como falando, esse metabolismo de repouso. A gente não tem como falar de emagrecimento sem falar isso, né? E às vezes um dos erros que a gente tem geralmente quando a gente fala de emagrecimento, as pessoas pensam logo em dieta, né, em restrição de calorias, né, que é a primeira coisa que a gente pensa em questão de emagrecer, perder gordura, é a alimentação. E às vezes sim, é isso que acaba levando as pessoas a fazer às vezes dietas restritivas, restrição de calorias, né, e acaba entrando nessa questão do metabolismo de repouso, metabolismo basal. Como eu já sempre estou amassando, sempre falando sobre isso, é que quando a gente faz essas restrições muito acentuadas de calorias, a gente acaba reduzindo o nosso metabolismo, né, para o nosso corpo, o nosso organismo subentender que a gente está em perigo, em perigo de a gente acaba dando uma reduzida no nosso metabolismo justamente por, até esqueci de botar o fone aqui, desculpa aí pra vocês, a gente acaba reduzindo o nosso metabolismo justamente por nosso corpo subentender que a gente está em perigo de vida, né? Justamente quando você faz uma restrição muito baixa, geralmente o nosso metabolismo de repouso, ele, de uma pessoa adulta, né, normal, gira, vamos botar aí, gira de 800 calorias a 1.100 calorias. Aí, só que isso pode variar muito de pessoa para pessoa, porque homem, mulher, altura, peso, quantidade de massa muscular, com nível de atividade física. Então esse metabolismo de repouso, esse metabolismo basal, ele pode variar muito de acordo com essas condições, na verdade a individualidade biológica de cada um, né? Cada um tem sua individualidade biológica, cada ser é um ser, ninguém é igual a ninguém. Então esse é um dos fatores, o seu metabolismo basal, cada um tem um. E tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, tem outros que não têm. Isso vai variar muito de composição corporal, de idade, como eu falei, nível de atividade. São vários fatores, né? E o metabolismo ele é dessa forma também. Mas geralmente vamos botar aqui uma pessoa que tem um metabolismo de 800, basal, de 800 a 1.100 calorias, né? Isso representa, como eu disse antes, a 60 a 70% do seu gasto calórico diário. Mas só que quando você restringe demais uma caloria, a sua ingestão calórica no seu dia a dia, se você restringe muito além muito além da sua taxa de repouso, sua taxa metabólica de repouso, e ela baixa demais, o seu organismo vai poder
ele subentende, como eu falei, que você está em período de perigo de vida, o que ele faz é reduzir essa taxa de repouso para você gastar menos energia, né, e você se manter vivo. Então, um dos primeiros erros que as pessoas cometem quando se fala de emagrecimento é justamente fazer essas restrições calóricas muito acentuadas, ou restrições até de nutricionais também, que acabam minando o seu metabolismo, acabam reduzindo o seu metabolismo e desacelerando esse processo desacelerando seu metabolismo e te atrapalhando, né, na questão de emagrecer. E o emagrecimento a gente tem que entender que ele é multifatorial. Vários fatores vão te levar a emagrecer, né? Não é só simplesmente só a dieta, não é simplesmente só o exercício. Você consegue emagrecer. Você consegue emagrecer só fazendo dieta, você consegue emagrecer também fazendo exercício, mas mesmo não fazendo uma reeducação alimentar ou uma dieta que seja, você consegue também, mas a qualidade que você vai emagrecer. A questão o tempo que você vai emagrecer, se você vai conseguir permanecer com esse peso que você perdeu também. Então essa é a questão. E geralmente quem faz dieta, como eu disse antes, quem faz essas restrições de caloria através da alimentação, restringe muito essa caloria que você consome para você emagrecer, que a gente fala como isso é a balança calórica negativa. Se você restringe demais, como eu disse, vai reduzir muito o seu metabolismo e vai te atrapalhar. E consequentemente, como ele reduz, esse metabolismo ele é reduzido, com o tempo você não vai conseguir se manter durante muito tempo nessa ingestão muito baixa de caloria. Então chega uma hora que você não consegue se manter ingerindo muito pouca caloria, comer muito pouco. Então você acaba voltando a comer o que você comia antes, né? E se o metabolismo reduziu por você estar ingerindo pouca caloria, consequentemente você vai reganhar aquele peso que você tinha anteriormente e às vezes até ganhar mais, justamente porque às vezes por seu metabolismo de repouso ter reduzido além do que você estava antes, você voltou a consumir a mesma quantidade de calorias que você consumia antes também. Então o metabolismo mais lento, quantidade de ingestão calórica igual, o que vai acontecer? Você vai ganhar mais peso do que você tinha antes. Então esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, por isso que a gente fala muito de metabolismo por causa disso. E uma das formas, e como a gente faz isso como que a gente faz para poder acelerar esse metabolismo? Atividade física é uma das, né, uma das coisas mais efetivas para poder você acelerar esse metabolismo. Uma das formas de acelerar esse metabolismo de repouso é aumentando sua massa muscular, sua massa magra. Através de como você consegue fazer isso? Através de exercícios resistidos, exercícios que você faz uma força contra o movimento. Musculação, calistenia, exercício funcional, exercício com peso do próprio corpo, né? Que você consiga fazer, que vão gerar essa resistência contra o movimento. Então a gente chama de exercícios resistidos, que são exercícios que vão gerar uma hipertrofia. Consequentemente, quando você gera hipertrofia, aumento desse volume muscular, você vai para poder fazer a manutenção, a reparação desse tecido muscular, você acaba gastando mais energia em repouso. Então, essa é uma ótima forma de acelerar seu metabolismo de repouso. É aumentando a sua massa muscular. Então, você só consegue aumentar essa massa muscular através desse tipo de exercício, né? Através do exercício físico, que gera hipertrofia principalmente, que vai aumentar esse volume muscular. Claro, se você tiver uma alimentação associada que te ajude nisso também, consumo maior de proteína, que vai ajudar justamente nessa ressíntese de proteína, né, muscular, vai te ajudar também bastante também aumentar esse volume muscular, consequentemente gerando um consumo maior. Até porque a proteína também ela é um tipo de nutriente que ela gera um gasto maior na hora da digestão, para ser digerida. A proteína ela tem uma digestibilidade mais demorada. E ela também ajuda também na questão de saciedade também. Por ela se demorar para ser digerida, ela também ela acaba
né, gastando mais energia para ser digerida, ela acaba também te dando mais saciedade também. Né, te gerando mais saciedade e consequentemente você acaba comendo menos. Mas claro que tem os outros macronutrientes também que são importantes também para gerar essa hipertrofia também, como o carboidrato, gordura também. O carboidrato tem uma função também de carrear essa proteína também, ela acelerar esse transporte da proteína também. Também tem uma, né, uma função importante também. Mas esse é o básico que eu tenho que falar para vocês. Agora vamos entrar em treinamento, porque, como eu falei, uma forma rápida e eficaz, né, inteligente, até uma forma rápida e inteligente de você emagrecer. Emagrecer o quê? Perder gordura. São treinos intervalados de alta intensidade. É o famoso HIIT que todo mundo escuta aí, né? Por que o treino intervalado ele tem essa de uns 8, 10 anos para cá, os estudos vieram mostrando que eles têm uma eficiência muito grande nessa questão de queima calórica, de queima de calorias e no emagrecimento. Por quê? Porque ele, não que o exercício moderado ou o exercício leve também não tenham eficácia nisso, mas o treino intervalado ele tem uma importância porque você consegue atingir um nível de gasto de energia num período muito mais curto. E você, além de você ter um gasto calórico acentuado num período curto de treinamento, você também consegue, no período pós-exercício, você continua gastando energia na recuperação de tecido muscular, para poder voltar toda a regenerar toda a sua condição física. A gente aumenta o nosso consumo de oxigênio, consequentemente a gente através desse consumo maior de oxigênio a gente consegue oxidar mais gordura e consequentemente né, fazer essa quebra e queimar mais gordura. Então, como a gente são os estímulos existem algumas formas de executar esse treino intervalado. Existe o treino intervalado o treino intervalado curto, que a gente utiliza estímulos de até 60 minutos de pico de exercício. Essa frequência cardíaca geralmente vai até são exercícios intervalo, porque você tem um estímulo que chega no próximo da sua frequência cardíaca máxima, até 90% mais ou menos da sua frequência cardíaca máxima, né? Então você chega no seu limiar anaeróbico, né? Então você chega no seu limiar anaeróbico, 90% da sua frequência cardíaca máxima, e você geralmente, quando é o curto, geralmente esse estímulo ele vai até 60 segundos, né? Então 60 segundos, você faz um outro intervalo que você abaixa a sua frequência cardíaca aí, vamos botar aí a 50% da sua frequência cardíaca máxima, 50%, vamos botar 50%, aí você gera um outro estímulo de no máximo 60 segundos, novamente, da sua frequência, do seu limiar anaeróbico. E assim se vai alternando. Esse exercício, geralmente, a gente consegue levar esses treinos curtos de esse treino intervalado. Existem protocolos de 7 minutos até 30 minutos. Eu não conheço protocolos com mais do que 30 minutos de intervalado, porque a gente não consegue levar eles além disso. Quando eu falo desse treino intervalo esse HIIT curto, o curto por quê? Porque, como eu disse, o pico, o seu limiar anaeróbico, quando ele vai, ele é um período de um máximo de 60 segundos. A sua recuperação também é mais curta também, geralmente, vamos botar aí que seja de 90 segundos mais ou menos, e você vai gerando esses picos subindo e descendo, sua frequência cardíaca ela não consegue, você acaba mantendo essa frequência mais alta, porque esse período de repouso, você não consegue voltar a sua frequência de repouso, e você vai gerando esses picos no seu limiar anaeróbico, até 90% mais ou menos, e aí, consequentemente, como eu disse, você no pós-treino, você acaba aumentando muito o seu consumo de oxigênio, né? Entra no EPOC, não entra muito em fisiologia aqui, mas você acaba oxidando mais gordura no seu pós-treino, até para poder reparar, para o seu metabolismo ele não volta ao seu estado de repouso como um treino moderado. Quando você está num processo,
antes de começar o exercício, o metabolismo está nessa faixa aqui, está em repouso. Você começou a fazer o seu treino, ele subiu. Então durante o seu treino, seja ele contínuo ou intervalado, ele está tendo um pico durante esse tempo de treino. Essa tá a diferença, o treino contínuo, leve ou moderado, quando você termina o exercício, ele já cessa e volta ao seu estado de repouso. O treino intervalo de alta intensidade, não. Você cheirou o pico, quando você chega, terminou o seu treino, ele demora horas e horas para poder voltar. Ele não volta ao seu estado de repouso imediatamente. Ele demora muito tempo para poder voltar ao seu estado de repouso. Até alguns estudos mostram até 48 horas, depende da intensidade do tempo, da intensidade, dos fatores biológicos também de cada um também. Mas aí eu não vou entrar muito nisso. A questão é a seguinte: como ele é um treino muito intenso, e mesmo sendo curto, ele aumenta muito esse consumo de oxigênio no pós-treino, você fica um período muito mais acentuado com o seu metabolismo acelerado, para poder voltar ao seu estado de repouso. Ele demora a voltar ao seu estado de equilíbrio. Então, ele é um treino prático que tem muita eficiência. E por ele ser um treino de muita intensidade, o seu gasto calórico durante o exercício, além de você gastar mais caloria no pós-exercício, durante o exercício, você tem um gasto calórico mais acentuado. A diferença dele para o treino contínuo é justamente porque o treino contínuo você trabalha mais na faixa de sua frequência cardíaca. Vamos botar aí, na sua próximo, depende, né? Você vai trabalhar próximo do seu limiar aeróbico. Então você vai trabalhar na faixa de 55, entre 55 a 70%, no máximo aí 80% da sua frequência cardíaca máxima, você fica nesse meio termo aí. Geralmente 70% da sua frequência cardíaca máxima é um treino moderado contínuo. A diferença é que você vai utilizar nesse treino, você acaba utilizando gordura como substrato de energia, um treino contínuo. Só que você não eleva tanto o seu metabolismo assim, você consegue perdurar durante mais tempo, às vezes ficar até 1 hora fazendo um treino contínuo. Só que quando você for calcular o gasto calórico devido a essa intensidade de treino, às vezes você acaba gastando geralmente, às vezes até você consegue gastar a mesma quantidade de calorias, só que você vai ter que treinar durante um período muito maior para poder gerar esse gasto calórico da mesma forma que você gerou num treino intervalado. Então, geralmente, no treino intervalado, quer dizer, vou dar um exemplo, eu não estou entrando aqui muito com... vou dar um chute aqui porque eu não vou falar muito questão, porque aí tem a individualidade biológica de cada um e tipos de treino. Mas vamos dar um exemplo aqui. De repente você faz um treino contínuo de 1 hora a 70% da sua frequência cardíaca máxima, né? De 1 hora você gastou 500 calorias. Vou dar um exemplo, vou dar um chute aí. E você fez de repente um treino intervalado de alta intensidade, né, fazendo seu pico a 90% da sua frequência máxima em 30 minutos, e às vezes você acaba consumindo a mesma quantidade de calorias. Então o interessante é que você reduz o seu tempo e tem a mesma quantidade de calorias gastas. Só que tem um porém: quando você termina de fazer o treino contínuo, logo após terminou o treino contínuo, você cessa o seu corpo já entra em estado de homeostase, ele já volta, o seu metabolismo já se reduz, ele já reduz e já volta ao seu estado de repouso normal. Já o treino intervalado não, ele, como for um treino muito intenso, como eu disse, tem um consumo excessivo de oxigênio após esse treino, você acaba consumindo mais, você fica períodos de horas até consumindo energia ainda para reparação só manutenção do seu corpo, para fazer reparação de tecido muscular, para você voltar ao seu estado de repouso. Você demora horas para poder, então você fica durante horas e horas ainda queimando energia para voltar ao seu estado de repouso. E quando você vai fazendo isso de forma consistente, você vai fazendo como que fala, tendo regularidade nesse tipo de treino,
você chegar de repente num período de 7 dias, você vai ver quanto que você... Às vezes você começou, você treinou num dia de uma forma tão intensa que você, quando você for voltar a treinar no outro dia, você ainda está ainda com o seu metabolismo meio... não está então ele não está naquela forma de repouso, ele ainda está um pouco acelerado ainda. Então você vai acumulando essa quantidade de movimento, de treinos, de regularidade durante a sua semana, durante o seu período de treino, durante a sua semana de treino, você vai, né, programando e sistematizando essa forma de treinar. Você vai chegar no período de 7 dias, você vai ver quanto que você gastou no período treinando de forma contínua, com treino contínuo ou com treino intervalado. Você vai ver que sua eficácia em questão de queima calórica, de gasto calórico, o treino intervalado vai ser mais eficaz, não por causa do período de treino, mas sim pelo pós-treino. Então aí está a diferença. Além de você ter uma condição de redução de tempo, que hoje é uma coisa que é um fator que as pessoas mais reclamam, é falta de tempo, né? Que a gente, vida corrida, às vezes 24 horas num dia, a gente acha que é pouco pra gente, pra gente ter fazer todas as tarefas que a gente se propõe a fazer, e às vezes acaba que o exercício físico fica de lado justamente porque você tem tanta coisa para fazer que você não consegue botar o exercício físico no seu dia, né? Então uma forma prática, fácil e inteligente de você queimar gordura, entrar nesse processo de emagrecimento, é fazer o treino intervalado de alta intensidade, o HIIT. Como eu disse, ele tem formas, tem o treino HIIT curto, tem o treino HIIT longo, como eu falei do curto, eu falei como eu expliquei para vocês, você gera um estímulo no máximo de 60 segundos, de pico de execução, faz uma recuperação aí, vamos falar de 90 segundos, ou que seja de 60 segundos, até de 120, de 2 minutos, mas o seu pico de exercício no exercício é de 60 segundos, no máximo. Se for 30 segundos, também é considerado também treino, o HIIT curto. Já o HIIT longo, ele já tem um pico maior, então você pode fazer o HIIT longo executando ele até de 4 minutos. Então você faz 4 minutos, de repente com recuperação de 3 minutos, é claro que a sua intensidade vai reduzir um pouco, você não vai conseguir fazer na mesma proporção que o curto. Mas não deixa de ser um treino intervalado de alta intensidade, porque 4 minutos você vai fazer próximo do seu limiar, do seu limiar anaeróbico, próximo da sua frequência, do seu limite. E faz a recuperação. Geralmente, essa recuperação geralmente é ativa, nem é passiva. De repente um trotezinho, falando como forma de corrida, de repente um trotezinho é interessante também. Você faz um pico de corrida de repente de 4 minutos e reduz, faz uma caminhada ou um trote e vai intervalando. Essa é uma outra forma de executar também. E tem outros protocolos também de HIIT também que você pode fazer. E o HIIT é um tipo de treinamento que você pode executar não só como corrida, não só como corrida, mas você pode executar até mesmo com treino, fazendo exercício com o peso do próprio corpo. Vamos dar um exemplo aí, você faz um circuito de treino com o peso do seu corpo, fazendo agachamento, fazendo burpees, polichinelo, prancha, abdominal, vários exercícios que você pode utilizar como treino HIIT também. Isso também é treino HIIT. Quando a gente fala de treino HIIT, as pessoas acham que o treino HIIT é só corrida. O corrida só é um exemplo a mais que você pode utilizar como treino HIIT. O que determina o treino HIIT é a intensidade, os picos de intensidade que você tem, independente desse exercício, né? Você consegue até adaptar até a musculação como treino HIIT também. Entendeu? E a diferença basicamente também, além de você gastar, do gasto calórico pós-treino em relação ao treino contínuo, são os substratos de energia, os substratos energéticos que a gente utiliza, né? O treino contínuo a gente acaba utilizando um pouco gordura como, o contínuo como gordura como substrato de energia, e o treino intervalado a gente utiliza mais glicogênio muscular. Mas eu não vou entrar muito nessa parte de fisiologia, de sistema energético, para não ficar muito maçante também.
Mas aí tá a importância do treino intervalado. É o gasto calórico pós-treino. Claro que durante o treino também é um gasto bem acentuado, né, porque justamente por ser um treino muito intenso. E justamente o treino, o que você gasta nesse pós-treino. E a praticidade de você poder executar de repente em qualquer lugar e também do tempo reduzido. Existem protocolos de treino de HIIT de 7 minutos. Quem não tem 7 minutos para poder executar? Se você ficar parado e não fizer nada, ou você pensa, eu vou fazer 7 minutos, se você se propor, se você se fugiu a palavra, desculpa, mas comprometer, desculpa, agora veio a palavra. Se você se comprometer a fazer pelo menos 7 minutos do seu dia, todos os dias, 7 minutinhos que você comece a fazer um treino HIIT, você vai ver como que vai melhorar num período de 4 semanas aí. Entendeu? Porque você tem essa praticidade de ele ser curto e ter uma intensidade muito elevada. Já de repente você não vai fazer uma caminhada de 7 minutos e não vai te dar um gasto calórico acentuado nem nada. Você não vai ter uma... não vai te ajudar. Você pode fazer HIIT. Outra forma de fazer HIIT é de repente numa escadaria. É uma outra forma. Sobe a escada, dá um repouso. Sobe, dá outro tiro na escada e dá um repouso. Tem várias formas de executar esse treino intervalo de alta intensidade. Então não é desculpa que você não possa executar. Como eu disse, ele tem um grande benefício, é uma forma inteligente de você utilizar seu tempo, né? E tem muita eficácia nessa questão de gasto calórico, de queima de gordura. Lembrando que o emagrecimento a gente tem que pensar em queima de gordura, em queimar gordura. Não é só balança, não é só a questão de você reduzir peso na balança. Porque às vezes você é uma pessoa que faz dieta restritiva, ela vai perder bastante peso na balança, mas quando você for ver a composição corporal dessa pessoa, perdeu às vezes peso na balança, mas às vezes nem perdeu gordura, perdeu depletou tanta musculatura, perdeu tanto músculo, consumiu tanto do seu músculo, reduziu tanto a sua massa muscular que você acaba perdendo também. Você perde água, perde nutrientes também, que aí você acaba perdendo e você não teve realmente aquele emagrecimento eficaz. Emagrecimento eficaz é perder gordura. Você consegue identificar através do que? Fazendo de repente uma avaliação de circunferência. Pessoas que estão bem obesas, eu indico a pessoa fazer de repente uma avaliação de circunferência. Não, nem digo para a pessoa que está obesa ou que está com a quantidade de gordura mais acentuada fazer uma avaliação de adipômetro, com adipômetro, porque às vezes fica ruim para beliscar, não consegue. Então o que eu indico simplesmente é fazer uma avaliação de circunferência, cintura, quadril, tórax, abdômen, e você fazer isso aí e com tempo de 15 em 15 dias ou de mês em mês você fazia para poder ver se você está perdendo peso. Perdendo peso não, perdendo medida. E você acaba também identificando isso também nas roupas, A gente acaba identificando na cintura, de repente nos braços, você acaba identificando dessa forma. Então o que eu indico para vocês, para poder ter um emagrecimento eficaz através do exercício, eficaz e de forma inteligente, investir em treino intervalo de alta intensidade. Como eu disse, tem várias formas de executá-las. Se você não tem preguiça de ir para uma academia, se você não gosta de academia, eu indico você fazer o treino intervalo de alta intensidade, o HIIT, fazendo exercícios com o peso do seu corpo. Como eu disse, você tem vários exemplos aí de alguns exercícios que pode intervalar. 30 segundos de burpee com intervalo de 10, 20 segundos. De repente, até parado mesmo para recuperar um pouco o fôlego. Utiliza outro exercício, agachamento. Tem várias formas de executar. Esse é um tipo de treino HIIT. A gente vê hoje muito na internet vários exercícios, protocolos de treinamento, vários exercícios que as pessoas utilizam fazendo exercício com o peso do próprio corpo. Isso é uma forma de HIIT. O HIIT não é só corrida, não é só tiro. Esse tiro através da corrida. Essa é só uma forma que é muito utilizada, mas é uma outra também
É uma forma muito utilizada, mas não é apenas a única forma de utilizar o treino HIIT. Então, o que eu tenho para falar para vocês, invistam, se você não tem... até esqueci de falar, geralmente nesse treino HIIT você faz um pré-aquecimento também, né? De repente, se for fazer um treino mais intenso, se for um treino de corrida, de repente você faz um aquecimento aí de 10 minutos, uma caminhada, né? Por exemplo, se eu for fazer do treino, o próprio treino né, de calistenia com o peso do seu corpo, fazer um aquecimentozinho com algum exercício como simular pular uma corda. Simula pular uma corda só para dar uma aquecida no seu corpo, um polichinelo, algum exercício mais que não tem um exercício mais tranquilo, né? E aquece bem o seu corpo, porque são exercícios como são de alta intensidade para você gerar melhorar a circulação periférica e melhorar também a sua questão né, de lubrificação das articulações para você não ter nenhum tipo de problema de lesão também. Mas qualquer pessoa que mesmo que esteja sedentária, que esteja parada, tem condição sim de fazer treino intervalado de alta intensidade. É que eu falo, às vezes, quando a gente fala de intensidade, as pessoas têm medo de achar que não tem capacidade de fazer, porque quando a gente se fala de intensidade, todo mundo acha que intensidade só serve para quem já está treinado. Quando a gente fala em intensidade, é questão de você simplesmente chegar ela é proporcional à sua condição física, à sua condição. A sua intensidade não é a mesma que a minha, nem a mesma que outra pessoa que seja, que às vezes eu treino há 1000 anos, mas eu não tenho a mesma condição que um atleta profissional. Então, e uma pessoa que é sedentária não tem a mesma condição que eu, que sou uma pessoa que treina há muito tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês é justamente isso. A minha intensidade é uma, da pessoa que é sedentária é outra, do profissional, de um atleta profissional é outra. Então, cada um tem sua intensidade, cada um tem seu limiar anaeróbico, seu limiar aeróbico. Então, a gente trabalha a intensidade dentro disso, né? A sua intensidade justamente próxima do seu limiar anaeróbico. Isso que vai determinar. Eu não vou falar, eu vou explicar dentro da sua condição máxima. Vamos falar assim que vocês vão entender. Não vou falar muito de limiar aeróbico ou anaeróbico, porque fica mais difícil de vocês entenderem. Mas é próxima da sua condição máxima. Vou dar um exemplo para vocês. É quando você dá aquele tiro rápido e você se sente ofegante, com a respiração dificultosa, sente que a sua frequência cardíaca está bem alta e você parou, você só exercício continua com a respiração dificultosa, com a boca seca. Então isso é um exemplo de intensidade. Qualquer um pode chegar próximo da sua intensidade. É claro que com o tempo de treinamento você vai melhorar essa intensidade, porque o seu condicionamento cardiorrespiratório melhorou, então você vai conseguir imprimir uma intensidade maior. Porque seu limiar anaeróbico ele vai melhorar. Entendeu? Sua condição vai melhorar, então você vai melhorar. Isso é normal. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que cada um tem o seu limite. Só que o limite é individual, de pessoa para pessoa. Como eu disse no início, é individualidade biológica. Cada um tem uma idade, cada um tem um sexo, cada um tem um nível de atividade física. Né? Tem algumas pessoas que têm algum tipo de limitação. Pode ser que seja articular, pode ser que seja qualquer tipo de limitação. Então quando eu falo de intensidade, cada um consegue imprimir sua intensidade de acordo com a sua condição física, com a sua condição de acordo com o seu condicionamento físico. Então, quando eu falo de intensidade, não é só para pessoas treinadas, é para pessoas destreinadas também. Então, quando a gente fala de treino intervalado, de intensidade, ou que seja só um treino intervalado, qualquer tipo de exercício que você faça intenso, você consegue gerar, mesmo que você seja uma pessoa sedentária. Entendeu? Então não se assusta quando a gente fala de treino de HIIT. Eu sou sedentário ou eu estou em pouco tempo que eu treino, eu não consigo fazer isso. Consegue sim. Você vai dentro da sua condição. Depois com o tempo você vai melhorar. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui, fechando, é justamente isso. Invista, se você não tem tempo, muito tempo para poder treinar, está parado, invista em treinos intervalos de alta intensidade. Invista no HIIT, que é um treino que traz um benefício relacionado a emagrecimento bem eficaz, né?
Como eu disse antes, é um treino que você consegue ainda pós-treino ainda gerar um tempo muito grande, acentuado de queima de gordura, manter esse metabolismo ativo ainda durante bastante tempo, e além do benefício de ser um treino curto que você consegue encaixar em qualquer horário. Então invista nesse, é uma forma inteligente e rápida de você conseguir ativar essa queima de gordura aí. Claro que com a reeducação alimentar, com uma alimentação bem balanceada, bem estruturada, você vai ter um efeito melhor ainda. E aqui, como outros fatores, como eu já disse em outras lives, quando eu falo, qualidade de sono, sempre estar se hidratando, como vários fatores. Como eu falei, o emagrecimento ele é multifatorial. Aqui hoje eu estou falando mais, sistematizando mais dentro de uma forma que é o treino intervalado, que é uma forma de treinar que vai te ajudar a ativar essa queima de gordura. É apenas um dos fatores, mas é um fator que tem uma eficácia bem conhecida aí, né? De 8, 10 anos para cá, e os estudos vieram mostrando, tem muito estudo científico mostrando essa eficácia desse tipo de treinamento, né? E todo mundo pode executar. Claro, pessoas que estão totalmente, eu não vou falar com uma pessoa já idosa, já que está muito, né, de idade, que tem as suas limitações, aí já aconselho outro tipo de repente, treino contínuo, mas estou falando de pessoas saudáveis, né, pessoas saudáveis que não tem nenhum tipo de limitação, podem sim fazer esse tipo de treinamento. Beleza, pessoal? É isso aí, essa informação de hoje para vocês. Espero ter ajudado, né, nessa informação, e espero que vocês escutem e executem esse tipo de treinamento. É uma forma bem legal de executar. E é isso aí. Valeu, um abração a todos aí, obrigado aí a todos que estiveram presentes e até a próxima. Valeu!